Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Muito bem. Espero, olha, que todos estejam bem, não é? Em paz, com saúde, felizes, tocando a vida para frente com muita coragem, determinação, não é? Vivendo esse novo tempo aí no nosso estudo, depois de tanto tempo afastado, né? Da escola, da sala de aula, do contato ali presencial com os colegas e professores, voltamos com o ensino híbrido, mas já é um grande avanço, não é, para a nossa educação. Então, como eu já falei em aulas anteriores, não é? Dia 20 de novembro, dia da consciência negra, não é isso? E durante todo esse mês de dezembro vamos estar abordando temas, assuntos relacionados a esse grande dia. E hoje eu, a professora Ana Maria Rodrigues e Danley, juntos vamos comentar aqui a respeito de quê? Do deslocamento do povo africano para o Brasil, né? A escravidão africana no Brasil colonial, logo quando o Brasil foi descoberto, não é, pelos portugueses, certo? Então, dentro da embarcação havia africanos e portugueses. Só que os africanos eles não vieram para cá para conhecer essa nova terra. Eles não estavam ali trabalhando porque queria, eles não estavam ali buscando uma melhor condição de vida, não é? Eles estavam ali em forma de escravos, não é? Negros e negras escravizadas sendo obrigadas, não é, a exercitar, a realizar uma determinada atividade. Então a gente vai focar no período de deslocamento desse negro africano para as terras brasileiras no Brasil colonial, certo? Como foi essa viagem, como era a forma de embarque, o que eles passaram, a gente vai ver tudo agora bem direitinho, tá bom? Vamos lá. Olha, logo aí a gente vê várias imagens, não é? No centro a gente vê a imagem de quem? De Zumbi dos Palmares, né? O grande líder do maior quilombo, não é isso? Que a data 20 de novembro, dia da consciência negra, coincide com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Esse grande líder, esse grande guerreiro, esse grande homem que lutou tanto para que existisse a libertação, não é, do trabalho escravo. Ao redor da sua imagem, a gente vê o quê? Imagens de objeto de tortura, não é? Que os donos dos escravos, senhores, né, de engenhos, donos das terras, eles usavam para castigar os seus trabalhadores, os seus escravos, quando realizava alguma coisa que não lhe agradava, não é? Tá aí os elementos, os objetos de tortura. E outras imagens mostrando como eles eram castigados, não é? Quando fazia algo errado. Eram colocados no tronco, levava várias chicotadas, trabalho totalmente sem nenhuma condição de trabalho, não é? Horas tensas de muito trabalho e todo o problema que gerava com o trabalho escravo, né? Não era só uma tortura física, mas também a tortura psicológica. Vamos lá conhecer um pouquinho esse deslocamento. Ao longo de mais de 300 anos, em 1559 a 1888, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas no Brasil. Ou seja, o negro escravizado era o que mantinha, era o que aumentava a riqueza de seus donos, vamos dizer assim, né? Dos donos das terras, os donos das grandes riquezas, eram os negros que mantinham e também aumentavam a partir do seu trabalho, no qual milhões de africanos foram tirados, olha o termozinho aí, olha, tirados de suas terras para uma viagem, na qual aproximadamente a metade morria de fome, doenças e maus tratos.
ou já em terras americanas de Banzo. Então vejam só, o deslocamento da África até chegar aqui no Brasil, né? Não era uma viagem tranquila, não era uma viagem de conversa, não era uma viagem saudável, não era uma viagem boa, era uma viagem onde a metade dos negros morriam. Olha aí por conta as causas que eles morriam: fome, maus tratos, né? Situação totalmente precária. Era de forma totalmente desumana de alguém viver ali naquelas embarcações. E devido a essas situações totalmente desumanas de viver, não é, nas embarcações, o número de doenças eram muito grandes, né? E não tinha remédio, não tinha tratamento para essas doenças. Então, grande parte, né, dos negros escravizados, eles morriam na viagem mesmo, não dava tempo nem chegar aqui no Brasil. O comércio de escravos negros, ou seja, quem era escravos? Eram os negros, né? A consequência do trabalho escravo para os dias de hoje, o que é que a gente pode apontar? O preconceito racial. O preconceito racial, minha gente, nada mais é do que uma consequência negativa do trabalho escravo, certo? Na África, os escravos eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos a preços altos na América. Eles lucravam com a compra dos escravos, né? Dos negros. O tabaco, a aguardente, ouro, marfim, tecido, cavalos, armas e outros produtos serviam de moeda de troca, né? Não existia era um valor único. Existia vários meios que podia fazer a troca. Eu lhe dou o tabaco e você me dá tal escravo. Eu lhe dou tantas quantidades, né, de aguardente e você me dá tantos escravos. Fazia assim essa troca entre si. Quando chegavam, né, à América Portuguesa, aqui no Brasil, os escravos eram colocados à venda em mercado. Existia um mercado para compra e venda do negro. Ficavam à mostra em exposição, sendo tratados como mercadorias. Veja o tamanho da humilhação, não é? A captura dos escravos. No início, os comerciantes portugueses capturavam os africanos. Mais tarde, os chefes africanos passaram a organizar as incursões ao interior, atacando aldeias, preparando emboscadas para conseguirem cativos, né, para venderem nas feitorias no litoral, para esperar o embarque. Muitos fugiam e quando eles conseguiam fugir, muitos eram capturados e sofriam muito, não é, pelas atitudes que eles tinham feito. Olha aí a rota dos escravos para o Brasil, né? Do Congo e Angola ia para Recife, não é? Ia para Rio de Janeiro. Quem morava em Guiné e Moçambique ia para Salvador. Então existia uma rota, não é? Quem morava em tal lugar já estava destinado qual era o lugar de seu destino, certo? A escravidão negra no Brasil. Não existe o número exato, mas estima-se que entre 1531 a 1855, olha aí a quantidade, cerca de 4 milhões de africanos, 4 milhões de africanos desembarcaram no Brasil. A travessia para o Recife durava em média 35 dias, né? Da África até o Brasil durava 35 dias, para a Bahia 40 dias, para o Rio de Janeiro 60 dias, às vezes chegando a meses, né? Dependia muito do tempo. E eram muitos dias dentro de embarcações, eram muitos dias, muita gente tumultuada, sem condições de higiene nenhuma, sem uma alimentação adequada, por isso o número de mortes era tão grande, né? Em razão das péssimas condições de viagem, inclusive acorrentados nos porões dos navios, o índice de mortalidade era alto. Por isso, os navios que transportavam os negros ficaram conhecidos como tumbeiros, devido ao quê? As condições, né, que traziam esses negros para aqui, para o Brasil, e
era a forma como eles eram tratados. Olha aí, o transporte, né? Ficaram conhecidos como navios negreiros. Navios, as embarcações, negreiros por conta dos negros escravizados. Olha como eles eram transportados. Era todos na parte inferior, não é, do barco, do navio, e condições totalmente desumanas de qualquer pessoa sobreviver tantos dias nessas condições, né? Então tá aí bem claro o motivo do número de mortes. Olha aí como eles eram embarcados, não é? Eram comprados, não é? Não tinha escolha se queria, se não queria, se estava gostando ou não. Eles eram totalmente obrigados, não tinha opinião, não tinha querer, né? Eles tinham que vir. E do outro lado mostrando a chegada, né? Na primeira imagem mostra a partida para aqui para o Brasil e na segunda imagem chegando aqui no Brasil. Olha aí, origem dos escravos. A maioria dos africanos trazidos à colônia portuguesa como escravos pertencia a dois grandes grupos étnicos. Tinha os bantus e tinha os sudaneses. Os bantus originários de Angola, Moçambique e Congo. Então, quem era originários, né? Quem era de origem Angola, Moçambique e Congo eram os bantus, eram chamados de bantus, e que se tornaram mais numerosos no centro-sul e no nordeste. Os sudaneses, provenientes da Guiné, da Nigéria e da Costa do Ouro, e que foram levados principalmente para a região da Bahia. Então, os bantus ficaram na região sul e no nordeste, e os sudaneses ficaram mais centralizados na região da Bahia. Era tudo bem distribuídos. Olha aí, os conflitos, não é, culturais. Quando eles estavam vindo para cá, né, nas embarcações, nos navios negreiros, como era a alimentação? Eles não tinham escolha. Eles comiam o que os patrões, né, davam, o que os seus senhores davam a eles, né? Comida totalmente estragada, sem higiene, não é? Sem opção de nada. As roupas, eram obrigados a vestir roupas grossas, não é? Panos de algodão. Até as vestimentas não ajudavam, não é? Diante do calor. A língua, eles eram obrigados a aprender a língua local dos portugueses, para que existisse assim uma comunicação melhor, né? A religião, eles também eram obrigados a adotarem o catolicismo como religião, já que os seus senhores, não é? Os seus donos eram do catolicismo, eles também tinham que seguir a mesma religião. O dia a dia dos escravos. Moravam em habitações coletivas, as senzalas cobertas com sapé e feitas de madeira e barro, quase sempre sem privacidade, certo? Eles moravam em senzalas, todo mundo ali junto, sem divisão, sem privacidade. Os escravos começavam o trabalho ao raiar do dia, né? E só paravam ao escurecer. A jornada de trabalho, além de ser muito longa, não é? O trabalho era pesado demais. Seu principal alimento era a mandioca. Os escravos viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. E qualquer erro, né, que eles cometessem, qualquer falha, qualquer insatisfação, os capatazes, os feitores, não é? Eles castigavam com aqueles materiais de tortura e batiam, muitos chegavam até a morte. Quando fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mato, né? Eram as pessoas responsáveis para capturar os negros que fugiam, que recebiam certa quantia por cada escravo que era capturado e devolvido ao senhor. Então, eles tinham essa missão, eles tinham esse objetivo de capturar o maior número de escravos que fugiam, porque eles ganhavam com base nele, né? Os castigos físicos. Os principais castigos físicos sofridos pelos escravos eram o tronco, o bacalhau, viramundo e gargalheira. Esses eram os nomes dos castigos que eles recebiam. Quem fazia, né? Era as pessoas de confiança dos senhores.
O que era o tronco? Os escravos ficavam presos, imobilizados por horas e às vezes dias, o que provocava inchaço nas pernas, formigamentos e fortes dores. Imagina, presos, amarrados, não é? No sol, na chuva, no calor, no frio, amarrados ali por horas e horas, dias e dias, né? Bacalhau, espécie de chicote de couro cru que rasgava a pele. Muitas vezes os feitores passavam sal nos ferimentos, tornando a dor ainda maior. Eles não ficavam só amarrados, eram amarrados e sendo chicoteados, né? Achava pouco a carne rasgada daqueles chicotes de couro, os cafetais, não é? Eles faziam quem? Os feitores faziam o quê? Ainda colocava sal em cima dos cortes para a dor ainda ser maior. O viramundo, um instrumento de ferro que prendia as mãos e os pés. Era tipo umas algemas de ferro, né? E a gargalheira, um colar de ferro que ficava no pescoço, não é? Com várias hastes em forma de gancho. E cada vez que eles se mexiam, não é? Aqueles ganchos rasgavam as suas carnes. Devido ao excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos físicos que sofriam deteriorizavam rapidamente a saúde dos escravos, né? Eles tinham o tempo máximo assim, né, de vida útil, que era de 5 a 10 anos de trabalho. Eles não aguentavam mais de 10 anos de trabalho escravo devido às condições que eles tinham de trabalho, né? Além dos castigos, as péssimas condições de higiene, a péssima alimentação. Já os escravos domésticos, escolhidos entre os mais bonitos, doces e confiáveis, recebiam roupas melhores, uma alimentação mais adequada e certos cuidados. Aí esses viviam mais tempo. Os que eram trabalho, né? Os que realizavam o trabalho escravo doméstico, diante de todo o sofrimento, mas ainda melhor do que aqueles que viviam no campo. Olha aí a resistência. As principais formas eram: empreendiam fugas para os quilombos, né? Eles adoeciam, o suicídio, as mulheres provocavam abortos, assassinavam os feitores, os patrões, colocavam fogo nos canaviais, quebravam máquinas dos engenhos. Era alguma das formas de resistência deles, né? Que eles faziam para se vingar, para castigar diante da forma que recebia. Olha aí, o movimento abolicionista, a evolução das leis. Então, o tempo foi passando e algumas leis foram sendo criadas para ajudar no trabalho escravo, para ser amenizado aí o trabalho escravo. Então, tem a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibiu o tráfico de escravo no Brasil, em 1850. A Lei do Ventre Livre, né, que determinava que os filhos de mulheres escravos nascidos a partir daquela data seriam livres, né, porque até antes, filho de escravo já nascia escravos, mas a partir de 1871, não é, com a Lei do Ventre Livre, filho de escravo nascia livre, não é? Mas continuariam nas condições de propriedade do senhor até os 21 anos de idade, né? Depois de 21 anos de idade é que eles viviam livres. A lei do sexagenário, em 1885, que declarava livres os escravos com mais de 60 anos de idade, né? Então, sexagenário, né? Sexagenário era que todo escravo, com 65 anos, né, eles já se tornavam livres, mas poucos chegavam a essa idade diante de tanto sofrimento. E tem a Lei Áurea, não é? Em 1888, declarava extinta a escravidão no Brasil. Mas a gente vê que, depois de passar tantos anos, tantas décadas, não é? A gente ainda vê marcas, não é, da escravidão no nosso país, não é? Com o processo, com o crime, não é? Vamos dizer assim, da discriminação racial. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho sobre o deslocamento do povo africano para o Brasil, não é? As doenças, as condições, os maus tratos, né? Por isso, minha gente, com a data
específica no nosso calendário, não é? Não é só para ser vivenciada no dia 20 de novembro, mas ser vivenciada para ser estudada, para ser analisada durante todo o mês, durante todo o ano, não é? E assim a gente levantar a bandeira contra o preconceito. Se a gente aprender o significado de respeito, a gente não precisa aprender a importância da discriminação racial, né? Dos problemas que gera a discriminação racial. A partir do momento que eu conheço, que eu vivo a palavra respeito, a palavra discriminação, seja por qualquer situação que for, passa a não existir mais nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Certinho? Então vamos lá. Todos somos iguais perante a lei, né? Independente de cor, sexo, religião, situação financeira, opção sexual, né? Todos nós somos iguais e cabe a cada um respeitar o outro como ele é. Eu posso não concordar, mas não me dá o direito de desrespeitar, certo? Para hoje, que a gente saiba ser recíproco com as coisas boas e imune às ruins. Pois é, vamos desejar o bem, né? Vamos praticar o bem, vamos sorrir, vamos amar, vamos abraçar, porque a gente recebe tudo que é de bom de volta. E aquilo que é ruim, a gente imuniza, né? A gente se torna imune, porque a gente nem recebe e nem passa para o outro. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!